Estamos aqui pela TV Japi, programa Revista Japi. Estamos hoje aqui com o Dr. Paulo Afonso Bicudo e é um amigo muito especial. Estivemos aí ao longo da vida, já muitas vezes juntos, eu, presidente do Conselho de Segurança de Jundiaí, e o Dr. Paulo, na época, delegado seccional da Polícia Civil aqui de Jundiaí. Paulo, bem-vindo aqui ao programa. E o Dr. Paulo já foi delegado adjunto da Delegacia Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E já ocupou aí vários cargos aí de muita importância na Delegacia Geral aí da Secretaria de Segurança Pública. Paulo, e hoje está lá em Piracicaba, é isso? Douglas, é um prazer enorme estar aqui na Revista Japi, em seu programa brilhante aqui na nossa cidade, marcante na nossa sociedade, por várias razões. Primeiro, por estar ao seu lado, ser amigo de toda a vida, amigo de todos os tempos, por estar em Jundiaí. Eu já estou há 10 anos trabalhando fora da nossa cidade, mas o coração está aqui. E onde quer que eu trabalhe, eu acabo morando aqui, às vezes até tendo pequenos espaços, pequeno apartamento em outro lugar, mas morando sempre aqui, que é a nossa terra, a minha terra. Escolhida, na realidade não nasci aqui, mas escolhi a terra para viver. Você é paulistano, né? Paulistano. E então me sinto muito à vontade, muito feliz de poder estar aqui, convivendo com os amigos que assistem seu programa e poder dar alguma mensagem aqui à nossa turma. E olha, o Paulo é responsável por uma coisa na minha vida. Hoje eu estou aí aventurando na cozinha por responsabilidade dele. Porque pelo menos uma vez por semana a gente está junto e o Paulo fala assim: Douglas, hoje eu vou cozinhar. E é um exímio de um cozinheiro. E eu com aquela inveja, o Paulo cozinhando, eu com aquela inveja, eu falei: eu vou fazer curso de cozinheiro, curso de chefe. E fui, hoje eu estou aí, engatinhando. E o Paulo é um tremendo de um chefe, né, Paulo? Nós tivemos vários caminhos, né, Douglas? O primeiro deles foi o do embate. O Douglas começando de forma histórica e heróica com o Conselho de Segurança do município, numa época que não se falava da participação da sociedade organizada nas instituições públicas, e o Douglas desbravou uma realidade para a época, uma nova realidade para a época. Foi objeto de críticas até da parte da Polícia Civil, pessoal, né? Não em relação à pessoa, mas em relação ao projeto. E ele desbravou esse momento e passamos a partir daí a ter a sociedade envolvida na solução das questões da área de segurança e das outras áreas que envolvem o cidadão. E a partir do embate ficou o bom propósito dele como advogado, como cidadão, querendo se envolver, criticar aquilo que está errado no serviço público, e eu passando também a ver esse outro lado, a importância do cidadão, da sociedade organizada em participar das coisas do governo. E nasceu não só alguma solução para o serviço em si, vários projetos que o Douglas encabeçou da época, envolvendo principalmente os adolescentes, projetos muito vitoriosos, e nasceu uma sólida amizade, e hoje disputamos a cozinha aí, de vez em quando, com algumas brigas para saber quem cozinha melhor, mas é de forma muito saudável, muito agradável, que a gente tem essa convivência também social. Paulo, vamos até falar um pouquinho da área de segurança, porque a gente sempre conversou sobre isso e a gente sabe da dificuldade do Estado, porque é muito difícil essa área, porque nós temos hoje grande dificuldade na própria formação funcional do Estado para combater a criminalidade. A criminalidade ela se organiza muito mais rápido do que o Estado atua, né? Ela se desenvolve muito mais rápido, porque nós temos a questão da criminalidade voltada para a questão das drogas, né? A questão da criminalidade voltada para as armas, porque as armas entram nesse país numa velocidade muito grande, né? Nós temos as questões dos bancos, nós temos as questões dos caixas de bancos, né? Que eles atacam assim rapidamente, eles desenvolvem hoje uma criminalidade junto aos caixas de bancos nas pequenas cidades. Como você vê hoje essa organização criminal que se desenvolve hoje muito rapidamente? O Brasil, isso, né, todo mundo sabe, né, não encontrou ainda o seu modelo ideal para o enfrentamento das questões de segurança.
se fala de avanços. O Estado de São Paulo hoje atravessa um bom momento no que diz respeito ao combate à criminalidade, apesar dela estar presente nas nossas ruas, né? Mas nós estamos atingindo padrões suportáveis até no que diz respeito ao homicídio, menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Enquanto o Brasil como um todo está perto dos 30, e nós temos estados, especialmente no Nordeste, que antes era muito mais calmo, beirando 60, 70 homicídios por grupos de 100 mil habitantes. Então, em que pese haver algum avanço no estado de São Paulo, realmente o Brasil não encontrou o modelo. A estrutura jurídica é muito ruim, os criminosos não permanecem presos, eles são condenados a um período de prisão, mas a execução da pena é muito aquém disso. Então, para o cidadão perceber, né? O ladrão é condenado a 6 anos, ele cumpre um sexto. Se você vai a um banco, você deve 6 mil reais, você vai pagar, você pode fazer uma oferta de 5.500, de 5, mas não de pagar 1.000. Mas com relação ao tratamento do marginal que é condenado, não, o Estado é muito benevolente. Ele cumpre um sexto da pena, dependendo dos crimes, ele já está em condições de permanecer nas ruas. Então, toda essa estrutura complica. A polícia, com uma série de falhas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o próprio modelo de polícia, está uma disputa institucional entre Polícia Civil e Polícia Militar. A Polícia Militar pertencendo a uma época ainda da repressão militar, de um regime de exceção. Então, nem a estrutura foi definida, então os resultados têm que ser ainda aquém daquilo que a gente espera. Mas faço parte aí de um grupo, podem estar certo, bem intencionados, o próprio delegado-geral atual, doutor Youssef, doutor Alexandre, o nosso secretário de Segurança, pessoas sérias, determinadas a que isso possa dar pelo menos um pequeno salto de melhora. Olha, Paulo, a gente percebe hoje, né, e eu conheço essa estrutura da Polícia Civil, e eu sei da abnegação, né, dos delegados, eu sei do trabalho que eles fazem, né, e eu sei das dificuldades, e eu sei que precisaria de um tratamento na lei das execuções penais para que houvesse um avanço e para que houvesse um cumprimento de pena que fosse muito mais adequado. E também nas próprias prisões, para que houvesse as prisões e que tivesse aí presídio suficiente para que houvesse cumprimento de pena. E a gente sabe que não há, né, suficiente para que isso tudo acontecesse. E essa dificuldade para que isso aconteça, né, em termos de estrutura, você acha que haverá um avanço ainda? Eu me lembro que uma vez nós estávamos participando juntos, né, numa estrutura de palestra de um delegado ou de um policial de Nova York, que ele apresentou um orçamento da Corregedoria de Nova York, onde a estrutura da Corregedoria era muito maior, né, do que o próprio orçamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Você se lembra disso? Perfeitamente, no Parlatino. No Parlatino. Uma coisa Você de lembra? 15 anos atrás já era absolutamente diferente o tipo de investimento, a forma com que o Estado encara a segurança. Nova York conseguiu com aquela política de segurança de tolerância zero, mas também investindo. Não adianta só você falar, não quero mais crime, vou combater os menores crimes para que os maiores não aconteçam. É uma fórmula relativamente simples e com eficiência, mas tem que ter um investimento. Lá houve um investimento e hoje se caminha em Nova York 11 horas da noite com absoluta tranquilidade. Mas eu acredito na boa vontade do policial, dos chefes das instituições, do governo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do próprio Judiciário. Mas uma solução a curto tempo não haverá, né, Douglas? Não adianta se tratar de um tema tão sério, jogando impressões que realmente elas não existem e não vão acontecer. Nós vamos melhorando. Quem sabe em algumas gerações nós vamos encontrar o mesmo patamar desses países desenvolvidos. Um exemplo do que está acontecendo, que passa da credibilidade na justiça e nas instituições, é a Operação Lava Jato.
onde indivíduos que claramente lesaram o país, que até então vinham sendo passados numa outra situação de absoluta impunidade, eles estão realmente sendo punidos e estão sendo presos, e que um fato desse não aconteceria no passado, não acontecia no passado. Isso é um exemplo, é uma mudança gradativa, paulatina, que vai resultar numa sociedade melhor. Uma das coisas também que a gente sempre discutiu isso, não adianta os trabalhos serem, por parte de todos os órgãos do Estado, né, serem feitos de maneira estanque, né, Paulo? É necessário que tudo se una, né? É necessário que o judiciário, é necessário que as polícias, é necessário que a gente, e que eu sempre defendi, é necessário que tudo se una para que os trabalhos sejam feitos de maneira a terem um resultado melhor, né? Porque enquanto ficam, por exemplo, a Polícia Civil de um lado, a Polícia Militar, quer dizer, o Judiciário, o Ministério Público, se não houver um trabalho conjunto, fica muito difícil que se tenha um resultado satisfatório, né? É uma discussão eterna em que realmente não houve grandes avanços nesse sentido, mas, de novo, eu trago o exemplo do Lava Jato. Polícia Civil, Ministério Público, a Polícia Federal, no caso lá, que é a nossa Polícia Civil da Federação, o Ministério Público, o Judiciário envolvido a opinião pública. O importante é a sociedade participar, a sociedade aplaudir, cobrar e aplaudir, cobrar e aplaudir. É assim que vamos aprimorar o sistema. Vamos mudar um pouquinho para que a gente possa aí trazer um pouquinho mais de amenidades aí em relação aí Você está agora numa região mais tranquila, né? Quais são os crimes de maior repercussão aí que acontecem numa região mais tranquila? Hoje eu estou dirigindo a região de Piracicaba. Então, Piracicaba envolve algumas seccionais problemáticas também, não é tão tranquila, não. É Americana, Limeira, Rio Claro, pega uma faixa ali da saída de Campinas, com Hortolândia, Sumaré, cidades muito complexas, com criminalidade pesada. Mas, do outro lado, temos São João da Boa Vista, Casa Branca e a própria Piracicaba, que ainda é um reduto interiorano, com a sociedade acostumada a ter um modelo de vida mais simples, mais tranquila e ainda menos permeada pelo crime. O crime organizado não chegou. Algumas cidades pequenas, às vezes, são vítimas de furtos explosivos, né? Com explosões de caixas eletrônicos, que o crime organizado escolhe essa cidade porque tem um conjunto policial menor. Então, eles explodem um caixa eletrônico, são 2, 3 policiais militares, não vão enfrentar, nem têm condições de enfrentar 10 indivíduos armados com fuzis e carabinas. Então, excetuando essas pequenas cidades que tiveram aí alguns amanheceres explosivos, para não brincar com coisa séria, é uma região pacífica, uma região calma, gostosa, uma experiência interessante de vida. É uma região ainda que as autoridades são muito respeitadas, há até um cunho educacional melhor, e não é só a polícia, mas toda a instituição. O professor é respeitado, o prefeito é respeitado, então é gostoso. Uma experiência caipira interessante. Até uma dessas cidades, eu não sei qual aí, teve até uma situação que alguém brincou e falando o homem mais feio, né, a mulher mais feia, né, e que de repente isso virou uma comoção na cidade, né, aquelas brincadeiras bem do interior, mas que de repente aquilo atingiu assim proporções gigantescas, né? O inquérito é público, foi em São João da Boa Vista. Lançaram através da internet, né, que a população elegesse o mais mentiroso, o mais feio, a mais namoradeira, a mais traída, o mais traído, e foi uma polvorosa na cidade. Houve, assim, a gente brinca, mas houve um atentado à honra das pessoas ali citadas, né? Sim. E houve um inquérito, algumas apurações aconteceram, enfim, virou brincadeira, porque ao lado que nós temos uma chacina com 23 mortos aí na região de São Paulo, da macro São Paulo, e isso vira uma brincadeira, embora tenha atingido algumas pessoas. Mas é o padrão da região lá. Olha, você saiu, né, você estava na macro região, né, no Demacro, que o Dr. Paulo, antes de ir para o da Internove, que pega essa região
mais tranquila, vamos dizer assim, né? Que pega mais o interior, mas estava na macro-região, que é o Demacro em São Paulo, que pega... explica um pouquinho o que seria o Demacro. Toda essa macro-região de São Paulo, que você pega os grandes crimes com as grandes chacinas. As grandes chacinas. Né? A capital, ela tem 90 distritos, 91 distritos instalados, e envolve a capital, o centro da capital. E no entorno, essas cidades conhecidas, né, São Bernardo, todo o entorno, São Bernardo, Guarulhos, Carapicuíba, todo o entorno, são 8 milhões de habitantes, 39 municípios, em que, infelizmente, como o Estado chega menos, porque são muitas ocupações, bairros desorganizados, desurbanizados, então o Estado chega menos. O Estado chegando menos, o crime se organiza mais. Isso é a conclusão óbvia, social até, não é nem uma análise criminal. E é onde predominam as organizações criminosas, e dentro desses conflitos entre as organizações criminosas ocorrem as chacinas, às vezes até com participação de policiais, de guardas municipais, enfim, pessoas que lidam nessa questão da segurança. Então, foi um período difícil, 2 anos, dirigindo em torno de São Paulo, com o enfrentamento dessas questões, não diretamente, mas através das nossas equipes, e é diário. A macro São Paulo é uma região desassistida, se compararmos até com a nossa querida Jundiaí, do poder público, que o poder público não consegue chegar, a prefeitura não consegue chegar, as delegacias, a polícia não chega. E por que chega a esse nível de enfrentamento, Paulo, e ao mesmo tempo dessas chacinas, e ao mesmo tempo onde o Estado não assiste, fica desassistido, e chegam às chacinas, porque a gente percebe o seguinte, se mata um policial, aí viram as chacinas, isso é confronto, e a gente percebe que é uma espécie de uma guerra civil, né? Entre o bandido, entre a polícia, quer dizer, vira aquele confronto inerente mesmo de uma espécie de uma guerra civil. E é difícil difícil solução. É mais que uma guerra civil, porque tem o Estado numa parte. Alguns membros do Estado estão nessa guerra. Sim. Então, como alguns membros do Estado se sentem também impunes... Isso, eu vou até complementar. E às vezes pegando pessoas que não têm nada a ver com isso. Né? Eu fui a vários locais nesse sentido, de autores de chacina, e não vou entrar nem, porque alguns foram esclarecidos, outros não. Isso. Então, pessoas que chegavam em bares na periferia de São Paulo, especialmente ali na região de Carapicuíba, Barueri, Osasco, em bares na madrugada, não se pode matar o cidadão porque ele está num bar às 2 horas da manhã. Eu estou passando com o meu carro, eu paro para comprar cigarro, ou eu paro para tomar uma pinga, ou eu paro para qualquer... Eu paro. E mesmo sendo eventual ponto de drogas, o mesmo cidadão que vai lá, dependente, viciado, vai lá comprar lá sua baganinha de maconha, enfim, ele está cometendo, ainda hoje é um ilícito penal no Brasil, mas não merece ser morto. Não merece ser morto. Então, pessoas atiravam assim a esmo, 10, 12, 15, 40 tiros num determinado local, matando diversas pessoas. Então, é a ausência do Estado. Felizmente, para a nossa região, estamos aqui falando num programa desta região, que está longe desse tipo de situação, mas que são nossos irmãos que estão aí a 30, 40 quilômetros, morando em regiões desprovidas, desguarnecidas da presença do Estado e que gera esse tipo de situação. E que fica difícil solução, né, Paulo? Porque eles são extremamente pobres, né? E uma das coisas que mais assim a gente percebe é que as pessoas vão não sentindo mais pena, né? Não vão se preocupando mais com isso, né? Estou dizendo as pessoas como nós, né? Quer dizer... Fica uma certa indiferença. Indiferença, é isso que eu queria chegar. Não há mais comoção. Não, é uma indiferença do vizinho, sim, às vezes até da própria família. Ver como algo... normal. Isso é preocupante, é ver como algo normal. Quer dizer, ter um primo, um irmão, morto. Foi morto na chacina. Seu irmão, pá. E daí o prefeito vai lá, dá os pêsames, sai um dia no jornal, no outro dia já não sai, morreu o assunto. Então, isso é muito ruim para uma sociedade e são
nossos irmãos que estão aí morando nas proximidades nossas aqui. Volto a insistir, graças a Deus, graças não só ao lado religioso, mas à estrutura que Jundiaí tem, tanto do poder municipal, do poder estadual, do poder público, né, municipal, estadual, das forças. Isso está longe de acontecer aqui na nossa região. Legal. E, olha, nós vamos chamar o nosso intervalo e voltamos já já. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos pela TV Japi com Revista Japi. E estamos aqui com o Dr. Paulo Afonso Bicudo, que é delegado lá do DEINTER 9. Paulo, vamos falar agora um pouquinho de você, da sua vida pessoal. Como é que você virou polícia? Como é que você se interessou? Você quando era moleque, você assistia aqueles filmes lá do Magnum, você gostava de televisão, você falava assim, eu quero ser polícia. Polícia é algo fascinante, né, Douglas? Já dizia um colega meu que ninguém brinca de desembargador, com todo respeito ao judiciário, né? Você não brinca lá lendo livro. Você não brinca, hoje vamos brincar de desembargador. Não, você brinca de polícia. Então, está em toda criança, né, tem essa paixão por polícia, por casos. Daí vieram o início da televisão no Brasil, das séries, Kojak, Bareta. O que você assistia? Eu já gostava de filminhos policiais, né? Eu sou da época do Roy Rogers, hein? Do Zorro ainda. Roy Rogers. Mas, de qualquer maneira, isso está na vontade de muitas pessoas e estava na minha. Me formei em Direito, como todo jovem aí, meio sem saber para onde ir. Acabei prestando um concurso, como até hoje é um concurso público difícil, sem querer valorizar, mas com muitos pretendentes, né? Então exige um conhecimento jurídico para aquela missão. Prestei o concurso, passei no concurso, no segundo concurso, 24 anos, eu era o mais jovem delegado de São Paulo na época. Fiquei 7 anos no DEIC, trabalhei em homicídios, enfim, vários setores. Qual é a época da repressão? Peguei o fim da época do Erasmo Dias, falar Erasmo Carlos. Também, né? Também. O Erasmo Carlos tocava e o Erasmo Dias descia o pau. Furava pneu, né? O pessoal parava em lugar proibido, ele furava os pneus, a invasão da PUC, enfim. Vivi essa época final da repressão, triste para o país, que a gente espera nunca mais volte. Mas, enfim, participei desses momentos todos e por um pouco de obra divina, vim parar em Jundiaí. Um colega, pai do Aloysio, que foi coronel aqui em Jundiaí, que estava aqui, queria trocamos. Então, em 83, vim parar aqui em Jundiaí. Não conhecia ninguém, nada, não sabia nem como chegar, vi no mapa, vim embora. E fiz a minha carreira aqui, trabalhei em vários lugares, distritos, Ciretrans, fui assistente seccional, regional e fui seccional, fui chefe aqui da região de 92 a 2005, mais de 12 anos. Foi uma grande experiência pessoal, profissional, tive uma grande oportunidade de trabalhar aqui nessa região maravilhosa, transitava bem no Judiciário, Ministério Público, nos conhecemos no Conselho de Segurança, tentando sempre, né, resolver os problemas. Sim. Grande parceiro. Se não dá para resolver, mas vamos amenizar. Se não dá para resolver tudo, vamos resolver um ou dois. E olha, eu tenho testemunho porque foi grande parceiro na época do Conselho de Segurança. Você na Polícia Civil, tivemos
grandes parceiros também na Polícia Militar e formamos grandes parcerias. É verdade. E dentro dessa linha, Douglas, vivendo intensamente a nossa cidade, social, profissional, em 2005, na carreira você vai caminhando, chega uma hora que não dá mais o espaço naquela cidade, naquele local. Aí em 2005 eu passei a ser diretor da região de São José dos Campos. E aí vim para Campinas, fui para a Delegacia Geral Adjunta, voltei para Campinas, fui diretor da Academia de Polícia, que também me honrou muito, né? Depois o Demacro, que foi esse grande desafio. E aí, como o nosso delegado-geral é muito sábio, os delegados vão ficando mais velhos, ele fala, bom, então esse aí já tem que sair do Demacro e ir para um lugar mais sossegado. Então, eu tive a honra agora de estar dirigindo o departamento de Piracicaba, que é tranquilo, mas tem seus problemas, tem seus desafios também. Viu? Eu já estive lá também, né? Mas eu estive várias vezes lá no Demacro, e o Demacro é pesado, né? É a pior região. É a pior região, e eu sei que lá, o centro lá da Demacro, né? Que é a macro região de São Paulo, é onde todas essas barbaridades que vocês veem acontecendo em São Paulo, né? Das grandes chacinas e tal, que é o Paulo lá, que era o delegado responsável por essa macro região, e eu tive lá, né, inúmeras vezes com ele lá em São Paulo e acompanhei lá essas apurações, e eu sei lá o que ele passou e apurações lá dos responsáveis por essas chacinas, e eu sei lá o quanto é pesado essa, né? Mas sempre, né, Douglas, dando essa conotação nessa nossa conversa com os amigos aqui de Jundiaí, permanecendo sempre em Jundiaí, morando aqui, hoje tenho uma vida também voltada aos outros aspectos da vida, os hobbies, a cozinha, como o Douglas falou. Hoje tenho um relacionamento, estou casado com uma pessoa que é de outra área, né? A Luciana Garazato, que é uma engenheira, que faz interiores, faz arquitetura. Eu tenho um filho, Pedro, também, que entrou para a mesma profissão da Luciana, de arquitetura. Então, é uma forma também de se falar, de estar presente em casa, temas diversos. Então, a culinária é um vinhozinho que tem que, né, estimular a conversa, junto com esses temas de arquitetura, advocacia com meu amigo Douglas, enfim, diversificando a vida, né? Procurando manter boa qualidade de vida. Sou um defensor ferrenho da nossa Serra do Japi, esse patrimônio da humanidade aqui do lado. Eu tenho esse privilégio, eu moro na Fazenda Santa Clara. Na Santa Clara, ele tem um loteamento de chácaras que há mais de 25 anos eu tenho essa pequena propriedade, mas que cuido com muito carinho, e tenho esse privilégio de morar lá. Viu? E enquanto nós estamos gravando aqui, não sei se apareceu no som, mas está caindo o céu, né? Olha, está um barulho aqui que o céu está nos caindo a cabeça. E a gente faz sacrifício para morar na Serra. Acabei de comentar com o Douglas que há 2 dias estamos sem luz lá, né? Tomando banho de canequinha porque caíram árvores. As árvores, você não consegue... Olha aí. A gente não consegue prever a vida da árvore, né? E árvores plantadas não nativas, né? Não são tão sólidas. Então, nessas tempestades caem árvores, mas a gente enfrenta para ter esse privilégio de acordar com um passarinho, dormir vendo a lua, e é gostoso. Assim. Viu? E, Paulo, é gostoso, você é um grande apreciador de vinho, né? E da culinária, né? Um grande apreciador de vinho. E eu me lembro, você tinha um amigo, a gente tinha um amigo comum aí, você tinha um amigo Celinho Ciari, né? Que já não está mais aqui. Mas vocês dividiram aí grandes, né? Grandes culinárias, grandes pratos aí que vocês dividiam aí e que vocês faziam em conjunto ali. E ele era também um grande apreciador né? Da cozinha. Os amigos, eles se unem, né, Douglas? E até eu me tiro dessa conversa porque senão seria demagogia, né? Mas os amigos se unem por terem alguma coisa em comum, que pode ser a culinária, pode ser o vinho, mas principalmente a boa índole. Os nossos amigos, não nos reunimos para criticar, para fazer fofoca, para criar problemas um com o outro. Ao contrário, a gente se reúne para tem outros amigos, um círculo relativamente grande, Paulo de Luna, Robertão, enfim, vários amigos, que nos reunimos para esse tipo de situação. Luiz Carlos Branco, esse nosso professor aqui da Faculdade de Anchieta, durante muitos anos, hoje é grande advogado.
pai do nosso seccional aqui, o Branquinho. Então, são amigos que se reúnem para participar das coisas boas da vida, as coisas boas da mesa e procurar um valorizar o outro enquanto pessoa, né? E, enfim, participando dessa vida gostosa da interiorana ainda, Jundiaí. E aqui em Jundiaí tem também o Conselho Gestor de Segurança Pública, que né, tem aqui o Pedro Bigardi instituiu, e eu sei que também está fazendo um trabalho muito bom aqui, né, e um trabalho também de entrelaçamento aqui, né, com a Polícia Civil, Polícia Militar, né, e está fazendo um trabalho muito bom aqui, e eu sei que também está colhendo bons frutos aqui, e eu também desejo aí que faça um trabalho muito bom de unir todas essas forças aí, porque precisa fazer, Paulo, com que haja sempre um trabalho em conjunto, porque só assim é que dá fruto. E você também, eu sei que você divide bem essa opinião, né, Paulo? Isso não é por estar nesse programa, em qualquer ambiente eu falaria. Foi um trabalho iniciado com o Douglas, que foi o primeiro presidente do Conselho de Segurança aqui da nossa cidade, e isso foi disseminando ao longo das décadas, isso já deve ter quase 30 anos também, sim, né? Então, isso foi disseminando ao longo das décadas, e todos os prefeitos, as pessoas influentes, os deputados, os policiais, os dirigentes das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, entendem isso, tem que participar, tem que somar. E aqui não é diferente, acompanho o trabalho até pela amizade que eu tenho aqui com o Dr. Branco, nosso seccional. Há uma integração forte entre a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, que é dirigida hoje por um delegado de polícia, com o apoio do nosso prefeito Pedro. Então, tudo isso integrado faz com que se resolve. Não, mas ameniza bem. Nós temos índices bons se comparado com outras regiões. E assim a gente vai caminhando aí pela nossa querida cidade. Paulo, vamos falar de dois problemas que nós temos hoje. Os bancos delegaram para as lotéricas as cobranças de carnês, de algumas coisas que antes eram responsabilidade dos bancos, que tinham uma segurança maior. E nós temos hoje o problema dos caixas eletrônicos que estão para as cidades, que às vezes não tem aquela segurança que os bancos teriam, correto? Como que o senhor vê essa questão dessa segurança? São situações diferentes. Essa questão do banco delegar para o caixa eletrônico, então ele passa uma pequena comissão, a lotérica tem interesse em fazer, o supermercado tem interesse em receber esse valor por conta de uma parcela que ele fica e por conta de atrair o público. Isso é uma questão do Estado, do país, do Banco Central. Isso aí não dá não deixa de ser você trazer para um comerciante despreparado, desprovido de segurança, um movimento financeiro que atrai o criminoso. Mas é um criminoso diferenciado da explosão do caixa eletrônico. É o marginal que anda pela rua, que vai ali, vai em busca de um valor pequeno. É uma criminalidade com a qual a gente vai convivendo naquele dia a dia. Prende aqui, solta ali, fica um tempo preso, vai, vem. Se eles começam a agir num bairro, aí depende da inteligência da polícia, do setor de inteligência, verificar quem está agindo e tentar prender, o que sempre acontece nas cidades. E uma situação diferente é a explosão do caixa eletrônico. O cidadão tem que vir fortemente armado. São quadrilhas que agem, às vezes, com 2, 3 veículos, 4 veículos. Armamento pesado e o explosivo, que são obtidos de forma logicamente ilegal, especialmente nos furtos das pedreiras, que usam esse equipamento para o seu dia a dia. Então, é um grupo armado que prefere as pequenas cidades, porque a estrutura policial é pequena e não vai fazer frente. Então, eles têm quase que certeza que o sucesso da empreitada. Já houve casos, até aqui na nossa região, em que uma parte do grupo fica fazendo a cobertura, aqui em Itatiba, eu vi o filme, uma parte do grupo fica fazendo a segurança da cidade, a segurança entre aspas, né, não permitindo que os carros entrem, na faixa que o banco os bancos estão sendo explodidos, um grupo ali utilizando esse equipamento para explosão e retirada do dinheiro, e um terceiro grupo atirando no quartel da PM. Para o PM, são 2, 3 PM. Para ele não agir. E
Nenhuma crítica, não é razoável que um policial ou 2 policiais que estejam num destacamento enfrentem 15 indivíduos altamente armados. É impossível. Né? Não tem nem como, né? Então é uma situação que causa um estresse muito grande para aquela cidade, desacostumada com esse tipo de situação. O que a Polícia Civil vem conseguindo obter é o desmantelamento de algumas quadrilhas e principalmente a dificultando, são produtos controlados, né, os explosivos, que são vendidos às pedreiras, dificultando o acesso, fazendo com que eles tenham esse material fortemente guardado, com uma estrutura de segurança mais delicada, mais forte, para impedir a ação dos marginais. Vem diminuindo ao longo desse ano, em relação ao ano passado, essa modalidade por esses mecanismos. Essas quadrilhas desses roubos de bancos são as mesmas, mais ou menos, que participam dos roubos de cargas? Não. Não? Não, porque até no mundo do crime, né, há especialização. A quadrilha que faz o banco, ele tem que ter o know-how da explosão. Tem que ter o explosivo, o acesso à obtenção do explosivo. Então eles vão se especializando naquela área. E o roubo de carga, o que mais estimula o roubo de carga é a informação privilegiada, que sai de dentro da empresa. Então, senhores empresários, cuidem muito bem dos seus empregados, fiquem atentos, porque a informação às vezes sai lá de dentro, sai do... Na grande maioria. Na grande maioria. Tem informação privilegiada e tem o receptador. Quer dizer, existe alguém que compra aquela carga por preço vil, é um criminoso tão nefasto à sociedade como quem furta, é o que recebe a mercadoria e coloca novamente em circulação, geralmente com os maus comerciantes, até em redes de lojas, de supermercados que compram esse material roubado, furtado, por preço vil para a obtenção de um lucro. Então é a sociedade como um todo doente que favorece esse tipo de crime. E uma coisa que é interessante, né, Paulo? Você falou em grandes redes, né? E às vezes a gente pensa assim, né? Que às vezes é o pequeno mercadinho, também é. Mas às vezes é a grande rede de mercado também, né? De supermercado também, que participa como receptador dessas cargas roubadas, né? E que acaba às vezes colocando esses objetos furtados nas suas gôndolas, nas suas vendas, né, por preços mais baratos. Então, às vezes, você vê assim, uma grande ou um supermercado vendendo um produto de um preço muito abaixo do que o seu concorrente. Há algo errado. Concorda comigo? É um tecido social ruim, de modo geral. Que você pega uma facilidade de obter uma informação, facilidade de obter o explosivo, facilidade da ação criminosa naquele momento, a facilidade de colocar aquele produto do crime no mercado, que você tem comerciantes que compram isso. E se tudo isso é surpreendido, é pego, é preso, uma punição pequena. Então, tudo contribui para que essa reversão para uma sociedade segura, tranquila, com aquilo que a gente espera, almeja, se torna cada vez mais lento esse processo. Mas não vamos perder a esperança, não, porque está melhorando. Deixa eu falar outra coisa para você, que é uma das coisas que eu me lembro desde a época do Conselho, a gente sempre brigou por isso. Nós, uma vez, até bolamos de deixar carros na rua para que fossem furtados, né? Eu me lembro que nós desenvolvemos até um plano, eu e você, de largarmos carros para que fossem furtados e não conseguimos, né? Seguradoras nos ajudaram emprestando carros em risco. Fizemos de tudo. Mas eu insisto nisso, nós tivemos uma quadrilha aqui, o cidadão furtava palho, especialista em palho, isso é coisa de 10 anos atrás, especialista em palho. A Polícia Militar conseguiu prendê-lo em flagrante furtando palho. Como não é um crime violento, ele responde em liberdade. Uma semana depois ele estava na rua. O que ele foi fazer? Furtar palho. E é uma coisa interessante, porque eu me lembro bem, tinha um bandido na época aqui, né? E eu me lembro, né, de um escritório de advocacia que eu comecei, e ele pegou e estava no escritório, ele falou assim, olha, eu vou furtar um carro. Eu falei, quanto tempo você furta um carro? Ele falou, 15 segundos. Ele falou assim, só para demonstrar, falei, furta meu carro.
E ele falou, eu vou furtar e vou dar a volta no quarteirão. Ele demorou, eu acho que deve ter dado uns 7, 8 segundos. Ele pegou, ele tem um monte de chaves, né? Ele pegou uma chave, furtou meu carro, deu a volta no quarteirão. O furtar meu carro deve ter demorado menos que 10 segundos. Agora, hoje os carros são melhores equipados para isso, né? E se bem que há também, a criminalidade já desenvolveu o sistema para desativar as traves eletrônicas. Mas na medida que se viabiliza o furto, é também a famosa faca de dois gumes, porque o cidadão passa a roubar. Então ele é alvo de uma ação geralmente armada, num farol, numa entrada e saída de um estabelecimento comercial ou do seu próprio carro, o que gera um risco maior ao cidadão. Então o que a gente deveria realmente, isso vai ser uma ação a médio e longo prazo, tem que melhorar a educação, você tem que melhorar a legislação, a repressão e sonhar que um dia isso vai acontecer. Paulo, até a título de informação para os telespectadores e orientação, você está sendo furtado, não reaja, né? De hipótese alguma. Isso é muito importante porque é aquele momento, e nós já tivemos vários casos, né, até de amigos, né, Paulo, que perderam a vida aí naqueles 30 segundos em que você tem uma reação em que você pode pensar que você está, às vezes, com um garoto. De repente é um garoto que está te assaltando, né? Um garoto magrinho, franzino, que está com uma arma de fogo e você fala, eu posso com esse menino. Você não pode, né? Não pode. O policial, quando não em serviço, quando ele está à paisana, quando ele está no seu dia a dia e geralmente está armado, ainda fica numa dúvida muito cruel se reage ou não. Primeiro vem o instinto, o preparo, o treinamento. Ele está melhor treinado do que o cidadão comum para reagir. Mas, e a dúvida, se o marginal descobrir que eu sou policial, vai me executar. Então, às vezes, ele arrisca mais. Mas, mesmo assim, não é o ideal. Lógico, o policial está dentro da viatura, está fazendo um patrulhamento, ou mesmo fazendo uma outra ação, percebe uma ação, mas ele está ali preparado para isso, não está sozinho, está dentro de uma viatura, está toda com uma estrutura e sabe como agir, diminuindo o seu risco, né, e facilitando, permitindo com mais possibilidade a prisão do indivíduo, a interrupção de um crime, de um roubo, de uma ação. Agora, o cidadão, em hipótese alguma, ele está totalmente em desvantagem no que diz respeito ao armamento, mesmo que ele esteja armado, que hoje são raros os casos de indivíduos que têm porte de arma, e ele não armado, então, em hipótese alguma, ele vai ser uma vítima fácil, um alvo fácil. Os marginais, até por conta de tudo que nós falamos, né? São muito audaciosos, sabem que o tempo de prisão, se forem presos, será muito pequeno, então eles estão muito audaciosos. Então, reação nunca. A prevenção, a vítima, o papel da vítima prevenindo a ação criminosa é muito importante. Observar quando está chegando na sua casa, mesmo nos condomínios. Os condomínios não são territórios absolutamente onde não haja possibilidade de crime, não, é Sim, possível. Em qualquer lugar, né? Entrada e saída de prédio, qualquer movimentação, procurar visualizar o porteiro, as atitudes do porteiro. Você não consegue enxergar o seu porteiro de prédio, mas atitude, porque às vezes a portaria está dominada, enfim, é ficar ligado. Essa aí a fala de um policial antigo, experiente, não só das minhas experiências, mas dos meus colegas e das ocorrências, milhares e milhares que eu vi passar, que em muitos casos, muitos, poderiam ter sido evitados com uma atitude mais prudente da vítima. Vou até contar um caso, eu não vou até falar o nome, porque, né, por uma questão óbvia, mas até um colega nosso, né, um amigo nosso em comum, nós estávamos uma vez, eu e o Paulo, num restaurante, e tocou o meu telefone e um amigo nosso estava sendo, naquele momento, sendo quase que abordado, ele estava sendo seguido por um bandido e ele fugiu pela 9 de julho e naquele momento o doutor Paulo ligou para o motorista da viatura, esse amigo nosso entrou no pátio da delegacia e o motorista da viatura entrou atrás e o bandido acabou saindo. E não foi assaltado naquele minuto, acho que foi por uma questão de 30 segundos, né, Paulo? Foi exatamente isso. A vítima, nesse caso aí, percebeu que poderia ser assaltado, teve uma atitude prudente. Eu acho que esta também é.
entrou ficou próximo, né, no pátio de uma delegacia de polícia, por coincidência, ligou para o Douglas, eu tive essa oportunidade de acionar um policial que até o levou escoltou até a casa dele, que ele estava realmente com os nervos em frangalhos e com razão, né? Então é a atitude de percepção, de observação do seu espaço ali para que possa eventualmente prevenir um furto ou um roubo. E uma das coisas muito importantes também, Paulo, quando você estiver encostando no veículo que está próximo a você, nunca cole, né? Porque se vier o marginal, você não tem como sair. Né? São atitudes óbvias, mas que precisam ser observadas, que às vezes o cidadão não tem. Então é ficar ligado, entrando, saindo num lugar, no outro, ligado, ficar ligado. Uma questão que é muito importante, Paulo, que eu gostaria até de me estender um pouquinho mais, porque é muito importante isso. Normalmente, à noite, você chega num sinal, né, vermelho, e você olha assim, está vermelho, não tem ninguém, você para, você vai ficar parado ali, é um negócio meio difícil, né? Então, chega, dá aquela paradinha, né, olha, se não vem carro, eu vou embora, viu? Eu não fico ali parado. Porque aqui o que está se discutindo também é a vida, né? Então são valores que não podem, né, serem comparados, né? A vida com uma regra de trânsito, desde que feita com absoluta segurança, não expondo não colocando em risco a outra pessoa. Vamos falar um pouquinho da Luciana Carazato, que ela está fazendo um trabalho muito bom na área de arquitetura aqui em Jundiaí, né, Paulo? Eu sou suspeito a falar, ela faz trabalhos, ela é uma engenheira civil, mas que fez um curso de interiores, de design de interiores, então ela é habilitada também, além das construções, a produzir, né, interiores. Eu acho que ela vem se destacando. O ano passado ela ganhou um prêmio importante, ganhou até um carro de premiação. E ela vem se destacando e eu fico muito feliz com isso. É uma profissional zelosa, preocupada com o trabalho dela, muito competente e vem trazendo bons frutos aí para ela e deixando os lugares bonitos. Acho que isso é importante, né? O arquiteto, e é a profissão do meu filho Pedro também, faz com que o cidadão possa viver um pouco melhor, porque vive em ambientes mais harmônicos, mais bonitos, isso dá paz, dá tranquilidade. É gostoso participar também desse mundo. Douglas, finalizando aqui esse momento, posso dizer que foi de muita emoção de vários ângulos. Primeiro, estar ao seu lado, nós compartilhamos da vida, compartilhamos dos momentos de alegria, de prazer, da mesa, da boa comida, da boa bebida. Comungamos e participamos dos momentos difíceis, são os ombros amigos, que um tenta apoiar o outro nos momentos difíceis, isso consolida uma amizade que com certeza é eterna. Então, estar aqui nesse momento, podendo falar com o meu amigo, um grupo de amigos que é Jundiaí, é o lugar que eu sempre sonhei viver, estou realizando esse sonho e vou ficar até o final da minha vida. Tenho hoje a Luciana ao meu lado, minha mãe velhinha ainda participando da minha vida e meu filho aí iniciando sua carreira. Então, eu pude compartilhar todas as coisas boas e nesse momento aqui do seu programa. Então, quero agradecer profundamente essa oportunidade, esse convite. Estarei sempre à disposição no que eu puder contribuir, ajudar. E toda vez que convocado, vamos estar aqui compartilhando desses momentos. Obrigado. Obrigado.